Olá, estou aqui mais uma vez para conversar com você e falar um pouquinho mais sobre virtude. Essa playlist, que é a playlist que se chama Pensamentos e Virtude, ela se destina a analisarmos, como eu já falei em outras ocasiões, a virtudes que estão no nosso dia a dia, que fazem parte do próprio Deus e que estão à nossa disposição, estão ao nosso alcance, quando nós amamos a verdade e a buscamos. E hoje eu vou falar sobre humildade. Humildade. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa virtude. Talvez você se considere uma pessoa humilde, mas será que você efetivamente sabe o significado disso? Muita gente confunde humildade com pobreza, com simplicidade. Embora a humildade ela abranja a simplicidade, não necessariamente ela tem a ver com pobreza. Existem pessoas pobres, materialmente falando, que são que não são nem um pouco humildes. E existem pessoas ricas, materialmente falando, que são humildes, né? Embora não seja tão fácil encontrá-las, mas elas existem também. Então, eu gostaria de te convidar a pensar um pouquinho nessa rápida reflexão que nós vamos fazer sobre o assunto. E é uma rápida reflexão, porque é um assunto muito extenso, que merece muito tempo de reflexão, mas que nós vamos abordar aqui rapidamente, ok? Bem, então, começando lá atrás, na Grécia clássica, interessante que Sócrates, por exemplo, ele, ele se preocupava com a moderação, com a justiça, mas a humildade não era destacada nesse momento da história em que os homens estavam buscando a verdade por vias racionais, né? A, a excelência, areté, no grego, ela era até muito admirada, mas ela incluía confiança em si mesmo, né? E uma busca pela grandeza. E aí você pode se perguntar, mas eu não tenho que confiar em mim? Sim, é necessário que você exerça uma confiança moderada na sua capacidade. Se você não confia na sua capacidade, fica muito difícil você realizar as coisas. Mas quando você perde o equilíbrio nesse sentido e você exerce uma busca exagerada pela grandeza e uma confiança exacerbada no que você é, aí você passa de longe pela humildade, né? É necessário um equilíbrio nesse sentido, né? Por isso mesmo, a humildade, ela era muitas vezes associada nesse período à fraqueza ou à submissão exacerbada às outras pessoas, né? Sem um entendimento do que ela era. Continuando um pouco nessa linha do tempo, ainda entre os gregos, nós passamos, por exemplo, entre o estoicismo, que contou ali com figuras como Sêneca e Marco Aurélio. Sim, o imperador Marco Aurélio, perdão, o imperador Marco Aurélio. Ah, eles chegaram próximo do sentimento de humildade, né? Quando eles falavam de autodomínio, de aceitação da nossa pequenez diante do cosmos, né? Mas essa humildade, ela ficava mais no plano intelectual, reconhecendo os limites do ser humano, né? Seguindo mais adiante, um pouquinho na história da filosofia, porque depois nós vamos entender como Jesus Cristo falava da humildade.
né? Pois ele é o nosso foco aqui. Mas o homem, na sua linha do tempo, ele foi evoluindo nesse sentido. E no Renascimento e no Iluminismo, a coisa começou a mudar de figura. O Renascimento foi um momento de rompimento com o pensamento medieval, que tinha um foco muito grande o quê? No teocentrismo, não necessariamente na doutrina de Cristo, mas no teocentrismo, a forma como era tido, como era considerado até então, né? E por isso mesmo, nesse rompimento, nesse humanismo que foi ganhando muita força, ah, houve um foco no potencial humano e na autorrealização, né? O que acontece? Filósofos como Rousseau e Kant, eles não rejeitaram a humildade, mas eles deram uma reformulada nela. Para Kant, por exemplo, a humildade era um reconhecimento das nossas limitações morais, como seres humanos que somos, mas sem submissão cega. Ou seja, vemos aí uma clara distinção feita pelo homem desse período que tinha a ver com o contexto do Renascimento e do Iluminismo, né? Dos séculos aí 14 até mais ou menos século 17. Já no período moderno e na contemporaneidade, nós passamos aí por algumas vertentes, como a psicologia, a filosofia existencialista, né? Até chegar na nossa sociedade contemporânea, né? A psicologia, por exemplo, vê a humildade como uma virtude de saúde emocional, ligada à autorreflexão, à empatia, à capacidade de aprender com os erros. Houve uma evolução, né? Já no existencialismo, filósofos como Kierkegaard, por exemplo, eles viam a humildade como um enfrentamento sincero da nossa finitude e vulnerabilidade. Percebe que é um sentimento de conhecimento, de reconhecimento, de conscientização acerca da nossa limitação. Porém, para aí. Já na sociedade contemporânea, ela ela é vista, a humildade é vista como uma contraposição ao individualismo e ao narcisismo, culto de si mesmo. E muita gente vê com bons olhos, né, a humildade. Mas será que essa humildade, vista dessa maneira na sociedade contemporânea, ela tem contribuído para o bem da humanidade, para a melhoria da nossa realidade? Pois é, muitas vezes os homens se dizem adeptos de determinadas coisas, mas existe uma grandíssima diferença entre ser adepto ou simpatizante de algo e fazer com que algo seja parte da sua estrutura, do que você efetivamente é, a ponto de isso impactar em todos os seus pensamentos e atitudes. E isso é o que nós vemos em Jesus Cristo, né? Eu pulei ali o período de Jesus Cristo, né? Para deixá-lo por último mesmo, né? Jesus é o exemplo supremo de humildade. Isso não é babação de ovo, como algumas pessoas diriam num português bem claro hoje em dia. Não, é fato, basta você olhar para a vida de Jesus. Sendo Deus, abriu mão da sua divindade, fez-se homem, homem humilde, despojado de riquezas e, acima de tudo, totalmente comprometido com o amor pelo próximo, demonstrando serviço pelos demais. Nasceu humilde e viveu humilde e morreu em humildade
e amor, tendo por isso mesmo ressuscitado, por ter atingido todo o seu propósito e o nível e o ápice do seu ser humano, ao mesmo tempo em que foi também e é divino. Mas o maior momento de humildade de Cristo é quando ele pega e lava os pés dos discípulos. É fato que existem igrejas hoje em dia que querem reproduzir isso, mas a verdade é que o lavar os pés no período de Jesus era um trabalho destinado somente aos servos. Não era algo que uma pessoa comum, sob a qual estariam servos, faria. Mas Jesus, sendo o próprio Deus e Criador de todas as coisas, coloca sobre si uma toalha e lava aqueles pés daqueles homens, abrindo mão de qualquer orgulho, de qualquer presunção que poderia sequer querer existir no coração daquele nazareno. Como seria o mundo hoje se as pessoas fossem verdadeiramente humildes, não só adeptas ou simpatizantes da humildade, mas como seria o mundo hoje se nós externalizássemos essa humildade em cada passo nosso, chorando com os que estão chorando, alegrando-se com os que estão se alegrando, estendendo a mão ao faminto, ao necessitado, abrindo mão do seu conforto, do seu extra, não permitindo que houvesse um extra sequer enquanto houvesse uma pessoa próxima de você que pudesse ter uma necessidade. Porque a humildade é isso, não é só ser simples para si, mas é externalizar e materializar a simplicidade em atos de amor e de serviço ao próximo. Que eu e você possamos olhar para Cristo e aprender com a sua humildade para transformar o mundo ao nosso redor. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a sua vida.